Paulo Franz. O que se pode dizer de Paulo Franz? Gênio. Não há mais outra coisa a falar. Este livro, Paulo Franz, Diário da Corte, é uma compilação de crônicas, artigos que o Paulo Franz, ao longo da sua vida, escreveu, que lamentavelmente morreu muito cedo. Crônicas do maior polemista da imprensa brasileira. Podia ser crônicas do maior gênio da imprensa brasileira. Eu separei aqui algumas passagens interessantes sobre esse livro, que já digo logo, leitura obrigatória. Aqui quando ele fala em relação à questão das ideias. Diz ele, a vida é estúpida e bruta demais para quem vive predominantemente de ideias. Sobre o seu jeito de ser e de escrever, diz ele, se sou um estilista, sou. Sempre fui e sempre serei. O julgamento da maioria está sempre errado. O único jeito de consertar uma sociedade é a pau. Era jocoso também o Paulo Franz. Em relação à juventude, à cultura e o pensamento, dizeres muito interessantes do Paulo Franz. Diz ele, cultura é essencialmente a capacidade de manter duas ideias opostas na cabeça e ainda assim tomar uma posição. Digo que deve ser examinado rigorosamente que cultura é conflito e maturidade intelectual é certeza com dúvidas. Se houver margem de certeza, que para mim não há, mas que para outros podem ter. Diz Francis ainda, existe no jovem um impulso à tirania emocional, que Freud nos ensinou ser defunto sexual, que precisa ser resistido com toda a força. É difícil, é fatalmente doloroso, pois todos descobrimos cedo ou tarde que somos muito menos do que desejaríamos e que nossas causas são tão falíveis como a nossa humanidade que as criou. Agora aqui Paulo Franz fala sobre Nelson Rodrigues, no meu entender, outro gênio também. A substância de Nelson. Bem, tudo que escreveu tem um tema constante. O ser humano é prisioneiro de paixões avassaladoras, consideradas vergonhosas pela sociedade, e pior, pelo próprio ser humano. São quase sempre punidos. Daí o famoso e autoproclamado moralismo de Nelson. São paixões primitivas, o que irrita a maioria dos intelectuais, em particular dos intelectuais de esquerda, que querem um homem aspirando à ordem socialista, racional e reconhecendo o interesse de classe e a luta de classes. Nelson não se interessava por essas coisas. Era um conservador moral, um talento em captar emoções abaixo da cintura. Mais uma passagem jocosa aqui do Paulo Franz, bem ao seu estilo. Fui ao café Carlyle outro dia ouvir George Shearing. O Carlyle Hotel é um dos raros pontos civilizados de Nova York. Fica longe, graças a Deus, diz Franz, da área de que os turistas gostam. Em verdade, fica na Madison Avenue, que é o melhor centro de compras da cidade, mas os turistas pensam que é a Quinta Avenida. No café Carlyle exigem gravata, o que evita os cangaceiros da contracultura, diz Paulo Franz. Sobre o seu estilo de escrever, diz ele mesmo, me lembro do meu velho e falecido amigo exegeta Mário Cavalcante Proença me dizendo, Franz, teus parágrafos são muito longos. Por quê? Aí eu respondi, diz Paulo Franz, porque é assim que se formam na minha cabeça.
Eu não vou abreviá-las porque no tempo de João Charuto era assim, ou para manter a cafiolagem estilista e feudal da academia. Aqui uma passagem de Francis em relação ao Brizola. Mas mais do que ele fala sobre o Brizola, que quando ele fala do Brizola, expressa o que ele pensa sobre várias questões. Por isso que é imperioso que eu rapidamente cite esse trecho. Diz ele: a reação ao Brizola era pessoal e de classe. A de classe é que rico no Brasil nada fica a dever aos Bourbons. Se puder confiscar o bilhete de loteria de pobre, os Bourbons confiscam. A maior do informe JB no Rio foi quando contou que um porteiro Laranjeiras que ganhou um carro na loteria e que o dito lhe foi confiscado pelos moradores do prédio. Talvez a maior matéria sociológica já saída na imprensa brasileira. Uma vez saindo às 5 da manhã da última hora com Samuel Wagner, depois de escrevermos um editorial mistificador justificando a bobagem de Jango de tentar impor um estado de sítio em 1963, coisa que teria antecipado em meses o golpe de 64, paramos num sinal, um farol, como se diz em São Paulo. Samuel viu uns pobres tomando café e comentou: eles querem tão pouco. Eu, radical, me impacientei um pouco em face do conciliador, Samuel. Mas, claro, acho que Samuel estava certo. Nosso povo quer tão pouco, bem menos do que os radicais de esquerda propõem e que os radicais de direita negam. Brizola não tinha para falar o desembaraço de Carlos Lacerda, que é gente como a gente. Foi facílimo para mim estabelecer relações pessoais com Lacerda, uma pessoa encantadora fora da política, diz o Paulo Francis. Mas Brizola, diziam meus amigos, era fronteiriço, primitivo. Bem, primitivos somos nós todos brasileiros, filhos de um país primitivo. Quanto ao fronteiriço, e daí, meus amigos? Só vale gente da capital? É ou não é uma democracia que queremos? Continua a França. Brizola assustou os ricos e confortáveis. Não há razão quando o sentimento de classe entra em cena. E havia também o que chamei de pessoal. Brizola nunca participou ativamente de papos com os colunistas políticos, os cavalheiros que formam para nós as imagens dos políticos. Ele só era conhecido pelo que dizia. Foi fácil firmar a imagem de Carbonário. Já Carlos Lacerda, no Chateau, bar da moda do Rio naquele tempo, tratava até radicais de esquerda com maior charme. Aqui, Francis fala uma passagem sobre Freud. Diz ele: Freud dizia no ensaio trágico que todos nós temos um instinto de morte, o desejo de morrer, e que esse desejo nos aterroriza, tanto que convertemos em agressão caindo sobre o próximo. Os próprios freudianos rejeitaram essa concepção do destino humano, mas me parece que precisa ser reavaliada em toda a sua complexa e profunda dimensão. Até marxistas do período de esperanças, como Rosa Luxemburgo, perceberam isso à maneira deles. Rosa disse que a alternativa ao socialismo era a barbárie. Foi profética, disse França. Aqui, de uma forma jocosa, ele fala sobre a democracia. Acho a democracia um desastre cultural e até social, em termos de maneira de convívio. Mas não tem o rei na barriga. E acho que dos males é o menor. Aqui ele fala sobre a crise do homem aos 40 anos. Diz ele: aos 40 anos entramos nós, homens, numa depressão não muito diferente da menopausa feminina. Queremos cuidar é da nossa alma com ou sem aspas. Aqui eu só faço uma pequena correção, se é que alguém pode fazer correção no que o Paulo Francis fala, diz ou escreve ou escreveu. Eu acho que os 40 anos hoje estão lá pelos 70, 80 mais ou menos. Depois ele cita aquela conhecidíssima frase de Churchill, mas que vale a pena dizer. Churchill disse: quem não foi socialista até os 40 não tem coração. Quem foi socialista depois dos 40 não tem cabeça. Por fim, aqui mais uma citação do Francis sobre a Rosa Luxemburgo, e que eu acho sensacional. Rosa Luxemburgo disse:
a liberdade, fala sobre a liberdade. O que ela diz? A liberdade é quase sempre, exclusivamente, a liberdade de quem discorda de nós. Isso é fundamental. Nós só temos liberdade quando quem discorda de nós tem liberdade para discordar. Paulo Franz captou essa frase magistral da Rosa Luxemburgo. Eu aqui iniciei dizendo que Paulo Franz é um gênio e é. E ele fez uma coisa, escreveu um artigo, uma crônica, onde mostra toda a sua genialidade. Ao longo do seu tempo, Paulo Franz escreveu vários artigos atacando visceralmente Roberto Campos. E lá pelas tantas, ele mudou de ideia. E aí teve, eu não digo a humildade, teve a genialidade, porque só gênio faz isso, de escrever um artigo reconhecendo que estava errado. Dizer, Roberto Campos é um guerreiro, pouca gente é tão odiada no Brasil, todo mundo sabe disso. Até o humor brasileiro bem rico se converte em raiva e perde a graça contra ele. O apelido Bob Fields é bobo. Escrevi coisas brutais sobre Campos. São erradas. Retiro-as. Sensacional. Para escrever isto, tem que ter muito mais do que humildade. Tem que ter genialidade e certeza daquilo que sabe o que está fazendo. Então, Paulo Franz, Diário da Corte, crônicas do maior polemista da imprensa brasileira.